Na área do Francisco Fernandes. Ah, pô, É tá, isso. é isso. Vamos ouvir a versão do artista. Uma coisa é a nossa visão, a outra é a visão do artista, como foi a De concepção. dentro para fora, não é? Ele continua, como ele disse, semeando nos jardins aqui da oficina. Não tem nenhum artista no mundo que tenha um patrimônio desse particular. Uma honra conhecer. Da mesma forma. Já olharam tudo ou só Não, chegaram aqui agora que vamos. A primeira explicação a respeito disso aqui é que foi uma fábrica. Esse é um aproveitamento de uma indústria que transformou-se num museu. Não é uma grande novidade, porque os arquitetos sabem disso, que chamam de arqueologia industrial. Nos anos 70, os franceses, os belgas, os holandeses, os ingleses começaram a pegar velhas fábricas, velhos moinhos, estações de estrada de ferro e transformá-los em pavilhões ou então em centros de cultura e aproveitamento para qualquer finalidade artística, não é? E isso foi desenvolvido aqui no Brasil quase que simultaneamente, sem que nós nos apercebêssemos que estávamos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, nós não teorizamos sobre isso, mas eu me recordo que no começo dos anos 60, a Lina Bobardi, que era a senhora do Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, no começo dos anos 60, fez a reforma do Solar do União, em Salvador, que hoje é o Museu de Arte Moderna, e é um lugar espetacular. Eu comecei aqui em 71, mas soube que logo adiante, em 76, ela começou a fazer a mesma coisa. Nós dois ignorávamos o que um estava fazendo em São Paulo e o que eu estava fazendo aqui. Ela aproveitou uma velha fábrica de tambores industriais e transformou no Sesc Pompeia, que hoje é um dos lugares mais belos de São Paulo, para aproveitamento culturais, para festas e coisas desse tipo. E, enfim, isso foi uma atitude do mundo moderno, que depois da Revolução Industrial criou pelo mundo afora uma quantidade enorme de empresas, de fábricas, e essas fábricas ficaram estigmatizadas. Pelo fato de ter sido indústria, não merecia nenhuma atenção. Mas o nosso século, no fim do século XX, começaram a dar atenção e isso foi revisto. Basta ver que o Museu d'Orsay, em Paris, talvez seja um dos mais belos aproveitamentos nesse sentido. Era uma garra de estrada de ferro que ninguém daria valor, porque era uma garra de estrada de ferro, eu não sei qual é a diferença, mas nós temos esses preconceitos inconscientes. Se fosse uma igreja de um estilo horroroso em arquitetura, era uma igreja que merecia respeito, mas se fosse uma indústria, não. Então, a indústria era malsinada, mas hoje não é mais, hoje tudo é aproveitado, inclusive os armazéns também marinhos, de carne de porto, tudo é aproveitado. Eu aproveitei para colocar minhas cerâmicas. Não adiantava eu ter reformado isso tudo, que estava em ruínas, e deixar vazio,
a criatura humana tem horror aos espaços vazios, tem horror ao vazio. É constrangedor. Eu não iria fazer toda essa reforma e não povoar com alguma coisa que desse significado ao conjunto. E eu fui tentando prender essas esculturas na certeza de que elas ficariam aqui para sempre. Esse foi meu propósito. Mas alguns amigos, arquitetos e críticos de arte, também me convenceram a fazer exposições fora daqui, quer dizer, carregar essas peças e levá-las para outros lugares. Em alguns lugares deu certo, em outros não. Depois desse vastíssimo discurso. Elucidativo, sobretudo elucidativo. E profundamente. Já elucida mais ou menos essa loucura, não, desse acúmulo de tantas peças. Pelo menos vocês estão compreendendo que partiu de um gesto racional. Depois já está começando a ser irracional, porque está crescendo demais. É difícil perguntar se efetivamente tem uma linha de conduta específica. Quer dizer, é que corrente estilística odierna dos nossos dias, pronto, é que se insere a sua produção artística? Eu diria, o senhor melhor do que ninguém sabe que a França, no começo, no alvorecer da pintura chamada arte moderna, teve uma influência imensa dos museus antropológicos. Haviam máscaras africanas. Quer dizer, aquilo parecia uma enorme revolução. Na verdade, era um plágio de Picasso, de máscaras africanas, transportadas, evidentemente, para uma consciência ocidental e um pintor genial. Mas, na realidade, as formas já eram pré-existentes porque eram máscaras africanas, que dentro dos padrões ocidentais pareciam coisas diversas. A representação da figura humana era diversa, as deformações estavam bastante distantes do modelo grego e, portanto, parecia estranho ao mundo ocidental. No entanto, um dos grandes pintores da modernidade foi Paul Gauguin, que tinha ancestralidade peruana, coisa que os franceses parece que procuram esconder, como se tivesse medo de tirar o mérito do lado francês dele. Mas a família dele é da cidade de Arequipa, a mesma terra onde nasceu Vargas Llosa, o escritor Vargas Llosa, que tirou o prêmio Nobel há 2 ou 3 anos atrás. Paul Gauguin tem uma frase estranhíssima onde ele diz: jamais os gregos. Isso é uma frase que, para nós ocidentais, baseamos toda a nossa cultura no mundo grego, parece quase que uma blasfêmia. Mas ele logo esclarece: jamais os gregos clássicos, antes os gregos arcaicos, a Grécia arcaica, antes a Creta, antes o Egito, antes a África, antes a Oceania e o mundo pré-colombiano. Então está aí, em linhas gerais, a minha posição. É essa. Uma pergunta também para tentar, digamos, combater a minha ignorância nesse aspecto. Não é? De facto, vemos que Gauguin, ele depois faz o regresso às origens e emigra para aqui, para as ilhas e as suas melhores obras são feitas aí. Aquele impressionismo clássico do Rodin, quer dizer, ele rompe com tudo isso e vai para aquelas cores extremas, fortes, tropicais. Mas falamos aqui no inflar, e muito bem, o inflar das obras, uma nova... Esqueceu-se Miron, Fídias, os grandes gregos, não é? E foi-se para aquelas representações diferentes, que o mundo ocidental não conhecia. Normalmente infladas. Mas a gente vai ver Giacometti, por exemplo. Giacometti, hiper estilizado. Claro. Mas também temos manifestações africanas desse tipo de escultura. É verdade. Ele também foi lá buscar. É mais evidente, todos eles foram buscar. Giacometti foi lá buscar. Porque nós temos esculturas tradicionais angolanas e africanas que são de uma estilização absoluta. E quando Giacometti aparece com as pinturas hiperestilizadas, aparece na Europa como uma coisa super inovatória. Mas não, os registros estavam lá. Também temos, portanto, quer essas manifestações, digamos, de deusas infladas, personalidades infladas, e que são muito antigas na nossa cultura africana, também há o oposto, hiperestilizadas. E que também a sociedade ocidental foi absorver
e tentar fazer como suas. Não é assim? É verdade. Lembro disso aqui ainda no início. Começo, é. Então lá fora, no grande pátio, que nós depois vamos passar lá, tem o que eu chamo um templo ao ovo. O ovo como um elemento de um emblema de imortalidade. As coisas são eternas porque se reproduzem. O próprio universo se reproduz. As estrelas se reproduzem. Essa é a minha questão, esse é o enigma. Eu trabalhei de uma maneira fetichista, mediante minhas recordações de infância, porque nós brincávamos aqui quando éramos meninos, meus irmãos e eu. Nós todos achávamos esse local um local misterioso. O meu temor era que, fazendo a reforma e organizando o conjunto, esse mistério desaparecesse. Mas, já com 11 anos de trabalho, quando apareceram os primeiros turistas aqui, foram trazidos por um motorista de táxi. E esse motorista de táxi, na sua humildade, não entrou. Entraram os turistas, ele ficou lá fora. Mas na saída eu fui levar os visitantes, o motorista cercou-se de mim e disse: isso parece o Egito. Quando ele disse parece o Egito, eu sabia que ele estava à procura de uma analogia com a palavra mistério. Ele queria dizer isso é misterioso, porque o Egito é um planeta misterioso. A cultura egípcia, a civilização egípcia é equivalente ao mistério, ainda hoje não desvendado. Então eu verifiquei que o mistério permanecia aqui. A ruína me encaminhava, me indicava o que eu deveria fazer. Das cerâmicas que são produzidas Aquilo aqui. que nós produzimos, parte daquilo que nós produzimos. Para painéis. Pode ser mostrado para visitantes ou eventuais clientes. Aquilo que eu lhe falei, a presença do ovo como emblema de imortalidade. Ministro. Essas formas desses crocodilos, nós não conseguimos com o mestre aí fazer uma exposição itinerante. Não. Agora eu vou dizer uma coisa. Era importante. Você vai falar comigo, você vai te ajudar. E eu estou a fazer tudo. Não sei, nós temos que garantir a qualidade e a segurança das suas obras, mas temos de selecionar algumas obras. Eu ia pô-lo aqui ao lado. Algumas obras para ir expor a nós. Eu tenho por experiência isso que você está falando. Está bem. Sinto uma profunda sensação, digamos, de elevamento perante uma personalidade tão grandiloquente. Esta capacidade de sintetizar a geografia e o tempo é, de facto, quer dizer, é um privilégio dos grandes homens. E é preciso levar o meu pé disso. Ainda bem que temos aqui a compreensão
dignidade própria. Obrigado por ter aceito essa proposta. Vamos contar consigo e aqui depois contar com as outras pessoas.